Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Hoje é dia 18 de setembro de 2025, são 7 horas e 1 minutinho. E olha, eu vou pedir desde já a sua atenção, porque hoje nós temos matéria muito importante para apresentar para vocês aqui nessa edição do Desperta. E a repercussão desse assunto, que foi um assunto levantado pelo ICL, vai tomar todo o dia e com certeza vai gerar uma grande repercussão política em Brasília, porque envolve os presidentes de dois grandes partidos da direita. Antônio Rueda, presidente do União Brasil, e Ciro Nogueira, presidente do PP. Você há de se lembrar que alguns dias atrás o ICL divulgou uma reportagem em que alguém, uma fonte cujo anonimato foi assegurado pela nossa equipe de reportagem, denunciava que Ciro Nogueira, presidente do PP, havia recebido uma sacola de dinheiro proveniente de quem? Das organizações que dão suporte, que dão sustentação ao PCC no campo econômico, esquentando dinheiro. Então, esse é o assunto e vou antecipar desde já que hoje o ICL vai abrir essa fonte. Essa fonte que alguns órgãos de divulgação reputaram como fonte anônima, como denúncia anônima, vai mostrar a cara e a gente vai mostrar daqui a pouquinho a identidade para vocês dessa pessoa que transportou esses valores que seriam destinados ao presidente do PP. A denúncia é gravíssima e é capaz de provocar um grande abalo nas bases da República Brasileira, já que Ciro Nogueira e Antônio Rueda são dois homens que hoje têm uma grande parcela do poder, né? Os dois partidos têm representação no Ministério de Lula e ambos fazem campanha contra o governo nos bastidores, campanha inclusive pela anistia, né? E ameaçam deixar o governo Lula nesse momento em que se aproximam as eleições. Então, fique atento, porque daqui a pouco nós vamos mostrar essa grande reportagem da nossa equipe, feita em conjunto com uma equipe do UOL, tá bom? Esse é o nosso grande assunto do dia de hoje, mas não será o único, porque ontem a sequência de fatos estarrecedores gerados pela Câmara dos Deputados continuou em Brasília. A Câmara não só aprovou a urgência do projeto da anistia, como ressuscitou na famosa PEC da blindagem, a PEC 3/2021, um rito que havia sido sepultado na madrugada de anteontem. Qual é o rito? É o do voto secreto para autorizar o processo de parlamentares. Ele não havia sido aprovado durante a madrugada passada, ou seja, caiu na votação de um destaque separado, mas uma manobra regimental muito suspeita e provavelmente ilegal e inconstitucional repôs essa parte do projeto que é uma parte absolutamente danosa para a moralidade do país, né? Repôs na pauta e não só repôs, como também aprovou. Então nós estamos aí com um noticiário quentíssimo hoje. Não deixe de prestar atenção ao que nós vamos mostrar para vocês hoje, tá bom? Enquanto a gente esquenta aqui o clima para o programa, a meteorologia esquenta a previsão do tempo, né? Eu vou mostrar para vocês desde já como é que vai ser o tempo no dia de hoje aqui no Brasil. Nós vamos ter de volta o calor, que é algo que parecia que tinha nos abandonado durante esse inverno todo, né? E agora está de volta aqui. Eu vou mostrar o mapa primeiro, o mapa aqui do Brasil para vocês verem onde é que estão assinalados aqui fenômenos meteorológicos de grande monta, né? Aqui na região amazônica, em todo o estado do Amazonas e mais no oeste do Pará, do Mato Grosso e em toda a extensão dos estados de Rondônia e do Acre, vai chover pesado durante o dia de hoje. Chuvas esperadas e bem-vindas para encher as cabeceiras dos rios da Calha Sul. Aos poucos a gente vai vendo essa mancha amarela aqui se deslocar aqui dos arredores da linha do Equador, onde está a calha norte do rio Amazonas, em direção ao sul do país, né? Com a chegada da primavera que vai acontecer na próxima segunda-feira. E o calorão, gente, o calorão vai estar de volta, tá? Olha, o mapa hoje, o mapa da previsão, assinala então duas áreas no país sujeitas a fenômenos meteorológicos de importância, né? Essa região em amarelo e aqui depois no litoral do estado de Santa Catarina, vindo até o Rio de Janeiro, também há aqui uma previsão de temporais durante o dia de hoje, tempestades, né? Vamos ver o que é que nos diz aqui o alerta do INEMET. Chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 quilômetros por hora, queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de galhos de árvores e de alagamentos. Portanto, pessoal dessa região do país aqui, todo o estado do Espírito Santo e mais o norte do litoral fluminense, atenção, cuidado para a chuvarada que vai cair durante o dia de hoje. Eu vou agora chamar o meu amigo Alex, que está felicíssimo, porque ontem
Ontem teve golaço, 2 golaços do Palmeiras sobre Los Hermanos. E ganhar do Brasil já é bom, né, Alex? Mas ganhar de Argentina é melhor ainda, né? Isso mesmo, bom dia a todos, bom dia Panunzio. Hoje eu estou muito feliz, mesmo dormindo tarde após a vitória de ontem. Ontem foi um jogo incrível, Panunzio, eu não estava acreditando no que eu estava vendo, eu acho que eu estava num sonho. E o Palmeiras ontem, Panunzio, ganha de 2-1 do River Plate. O primeiro tempo do Palmeiras foi sensacional, não teve nenhuma chance o time argentino, porém no segundo tempo o time ficou um pouco acomodado, tentando jogar com o resultado embaixo dos braços, porém no finalzinho do jogo teve um gol que contou com o desvio do Emiliano Martinez e o River Plate fez esse gol de honra. Lembrando que o Palmeiras precisa apenas de um empate semana que vem no Allianz Parque para conseguir a classificação para as semifinais. E não para por aí, Panunzio. Hoje teremos LDU e São Paulo, 7 horas da noite. E finalizando teremos Flamengo e Estudiantes lá no Maracanã para decidir quem será o semifinalista da outra parte, Panunzio. Que maravilha, hein, Alex? Quer dizer que tá felicíssimo hoje o pessoal do Palmeiras, né? Sim. Eu, para atrapalhar o clima aqui, digo assim, agora só falta o Palmeiras conquistar o Mundial. O resto tá tudo bem. É isso, Alex? Isso, lembrando, eu vou falar uma coisa aqui. Mundial de 51, né? Isso, porém é uma opinião pessoal, não estou espalhando fake news, é uma opinião que eu tenho, que o Palmeiras foi campeão mundial em 51, antes que todo mundo fica falando, tá espalhando fake news. Nunca, Panunzio. Mas eu estou muito feliz. Conta pra nós um pouquinho dessa história do campeonato de 50. Não havia ainda um campeonato mundial estruturado. Não havia nem FIFA ainda. Isso. Hã? Isso, Panzo. Lembrando que o campeonato de 51 foi porque o Brasil tinha perdido para o Uruguai na Copa do Mundo, então decidiram fazer um torneio para tentar retornar, como se diz, o orgulho brasileiro no mundo do futebol. Aí nisso convidou alguns times do mundo inteiro, lá teve o Vasco, se eu não me engano, outros clubes, e o Palmeiras chegou na final e teve 2 jogos. Ele empatou 1-1 contra a Juventus e ganhou o outro. E nisso o Palmeiras foi anunciado o primeiro campeão mundial, tanto que nos jornais naquela época e a população brasileira decretou. E aquilo que o pessoal fala que a FIFA não era criada, Panunzio, antes disso o futebol foi criado e a FIFA não existia. Então, se for levar isso em conta, muitos clubes brasileiros só foi fundado depois. Por exemplo, o Corinthians em 1990, que foi o primeiro título relevante. Então, é só uma opinião sem ser clubista aqui, Panunzio. Beleza. Bom, gente, olha, não adianta. Eles vão assistir com essa história até o dia que o Palmeiras tiver um Mundial. Mas ontem o Palmeiras ganhou do River lá e na Argentina, né? Ganhou em casa. Mas também o time já era favorito até para esse jogo, né? Porque o River está numa fase ruim, né, o Alex? Sim, o time do River Plate está passando por uma fase e ontem tinha quase 85 mil pessoas, o estádio estava fervendo e aquele gol do Gustavo Gomes logo no início acho que tirou um pouco o ânimo do clube argentino e fez essa vitória grande, enorme pro Palmeiras, Panunzio. Pois é, eu só acho engraçados os nomes dos times argentinos. Racing, né, que é Racing. Talheres. Mas Talheres é espanhol, né? Mas o River Plate, por exemplo, é Rio da Prata, né? River Plate. Por que os argentinos têm tanto gosto assim por americanizar, né? Será que pode ser que os fundadores eram ingleses, Panunzio? Acho que pode ser por isso, se eu não me engano. Não sei por que é não, mas é uma boa história pra você levantar e contar pra gente amanhã, viu, Alex? Sim, eu vou apurar. Por que será que os argentinos gostam tanto de nomes estrangeiros, né? Gostam tanto de anglicanizar os nomes dos times e dos estádios de futebol também, né? Isso, o Alex vai contar pra gente amanhã, hein? Pode deixar. Olha, hermanos, nosotros estamos muy aburridos, pero, né, um pouco alegres também. Sim, vamos nessa, Panunzio. Bom programa. Valeu, Alex. Um abraço para você. Tá, gente, eu não sou palmeirense, tá? Aliás, eu não sou nada. Eu torço pelo Uberlândia Esporte Clube, time lá da minha cidade, que é um time que só nos dá tristeza, tá? Desde sempre, tá bom? Gente, vamos lá para as notícias. Noticiário quentaço hoje aqui. Você vai adorar ler o nosso iclnoticias.com.br, porque ali tem uma notícia fresquinha para você da maior importância. Olha só, o ICL foi detratado. Disseram para a gente o seguinte, o ICL agora está dando notícia anônima lá, denúncias de grande monta anônimas, né? Atenção, porque o ICL vai mostrar a fonte, tá? A fonte da denúncia contra Ciro Nogueira, de que Ciro Nogueira havia recebido uma mala de dinheiro de gente ligada ao PCC.
hoje não é mais de uma fonte anônima. O anonimato da fonte, vou explicar isso para vocês. Todo jornalista tem o dever de assegurar o sigilo da fonte. Isso é feito para que as pessoas possam, por meio da imprensa, denunciar assuntos que são de interesse público e que as colocam em risco. Pois o ICL, há cerca de 2 semanas, divulgou uma reportagem denunciando que Ciro Nogueira, esse aí mesmo que você está vendo nessa foto na nossa capa aí, tinha recebido uma sacola de dinheiro que ele, a fonte, transportou, e hoje essa fonte vai aparecer aqui no ICL. E vai aparecer aqui no Desperta, mas ela vai aparecer muito mais durante o N1, quando vai ser detalhado o esquema de Antônio Rueda e Ciro Nogueira, que ele denuncia para nós, tá bom? O título da matéria é esse aí no alto da nossa home. Piloto diz que Rueda é dono de aviões operados por empresas de voo do PCC e ele, já vou dizer o nome, hein? É um piloto que transportou essa dinheirama toda, chamado Mauro Matozinho. E ele procurou a Polícia Federal. Desde novembro tem conversado com o ICL, quer dizer, faz quase um ano que nós estamos conversando com essa fonte, checando as denúncias e tudo mais. E a partir do momento em que ele resolveu formalizar a denúncia, o ICL publicou a primeira reportagem denunciando o esquema de Ciro Nogueira, que, segundo ele, tem uma imbricação com dinheiro sujo do PCC, né, daqueles 2 próceres do PCC aqui em São Paulo. Vocês vão me desculpar hoje, eu amanheci resfriado, então pode ser que eu tenha que tossir aqui. Desculpa aí. Não quero atrapalhar você com o meu mal-estar temporário aqui. Mas vamos lá, retornando aqui à matéria, quero desde já mostrar para vocês, olha, 2 manchetes correlatas aqui. Piloto que diz que Rueda, quem é Rueda? Rueda é o presidente do União Brasil. Ele seria o dono de uma das empresas operadas por voos do PCC. Uma empresa do interior de São Paulo, uma empresa de táxi aéreo chamada TAP, Táxi Aéreo Piracicaba, não confundir com a TAP, que é a Companhia Aérea de Portugal, tá bom? É outra empresa. E essa empresa teve vários aviões comprados, segundo o denunciante, com dinheiro escuso de Antônio Rueda, tá? Empresa que servia aos próceres do PCC, aos lavadores de dinheiro do PCC, tá bom? E essa fonte se chama Mauro Matozinho. Atenção, pessoal da imprensa aí que disse que o ICL estava dando notícia anônima, né, distorcendo fatos, dizendo que, efetivamente que o ICL agora tinha virado uma fábrica de fofocas. Atenção, gente, antes de detratar, aguardem, porque aqui a apuração é uma coisa que se leva muito a sério, tá? E agora a fonte permitiu a divulgação não só do seu nome e da sua identidade, mas ela detalha numa entrevista longa que vai ser apresentada daqui a pouco no N1, como é que foi essa operação. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns trechos dessa entrevista daqui a pouco, tá bom? Vamos para outros destaques aqui. Olha só, anistia lá na Câmara Federal. Essa vergonha feita aí para trazer de volta à cena política essa figura, né, que tão mal representa a seara da política no Brasil, que é o Bolsonaro, né? A Câmara aprovou um projeto de urgência para votação da anistia. A aprovação desse projeto não é a aprovação da anistia em si, mas ela apressa o passo da tramitação porque dispensa a apreciação por comissões, né, por uma comissão temática, pelas comissões todas pelas quais qualquer projeto de lei passaria. Então foi aprovado com 311 votos, são 3 votos apenas a mais do que o necessário, houve um esforço de mobilização, né, dessa base aqui, mas eles demonstraram com essa votação, que é um ensaio da votação do mérito do processo de anistia, que tem os votos, tá? Agora, o Hugo Mota ainda não estabeleceu quando isso vai ser votado, mas como ele já cedeu a tudo, né, o Hugo Mota, que é o pior presidente do Congresso desde Severino Cavalcante, ele com certeza vai colocar isso aqui para votar logo, né? E isso já gerou reações lá no Senado, né? Com o presidente da CCJ dizendo que não vai permitir a aprovação de um projeto como esse, da PEC da blindagem, nem da anistia, e o Davi Alcolumbre fazendo um baita desabafo ontem, que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Olha só, reflexos da PEC da blindagem, ou PEC da bandidagem, como queira, tá? Por essa PEC que foi aprovada pela Câmara, né, com um malabarismo regimental aqui, parlamentares, aqui segundo essa manchete no site do ICL, vão poder matar, roubar não é uma coisa assim que eles desconheçam completamente, né?
estuprar sem que sejam presos ou sequer processados. Olha só a gravidade desse instituto que eles estão trazendo de volta, né, que foi banido da legislação brasileira em 2001. O Congresso já teve esses poderes. Deu tão errado que o Congresso mesmo tomou a iniciativa de restringir as próprias prerrogativas. E agora o Centrão, misturado com a nata do lixo do bolsonarismo, traz de volta essa ameaça para nós de tornar inimputáveis bandidos que são detentores de mandato parlamentar. Ao invés de sanear moralmente o poder legislativo, o que os deputados fazem é trancar o espaço, transformar a Câmara e o Senado em vale-acoltos de bandidos. Imagino aqui o nível de inquietação daqueles parlamentares que são honestos, que são muitos também, tá? Não sei se são a maioria, se são a minoria, mas eu, se fosse colega de um deputado ou de um senador que quer acobertar a participação dele em crimes graves, né? Como, por exemplo, desvio de recursos do orçamento, atropelamentos, né? Assassinatos, feminicídio, agressão à mulher, tudo isso fica sobrestado caso essa PEC passe como está, né? E o Lula, em entrevista à BBC, falou um pouco também sobre esse clima lá na relação do governo com o Congresso, falou sobre anistia, daqui a pouco a gente vai ver também, tá? Olha só, o Caetano Veloso se manifestou sobre a PEC da bandidagem, né? PEC da bandidagem, a gente chama de PEC da blindagem, mas PEC da bandidagem é um nome melhor, porque o objetivo disso é esconder bandidos da justiça, tá? Quer dizer, o sujeito tem uma vida criminosa, vai lá, faz uma campanha regada a muito dinheiro, compra os votos, vira deputado e está inelegível. Tá? É como usar um colete à prova de processo, sabe? Ele fica invulnerável, a justiça não pode nada contra ele caso essa anistia indecorosa entre em vigor. Olha, o Flávio Dino, nosso superministro lá do Supremo Tribunal Federal, também reagiu, né, a essa empreitada criminosa do Congresso, né? Sobre o avanço da PEC da blindagem e está acelerando o julgamento sobre as emendas parlamentares lá no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que disse o Flávio Dino daqui a pouco, tá bom? E o Copom, né, nessa quarta-feira, definiu mais uma vez, apesar dos sinais de deflação apontados pelo IPCA, que é o principal índice que mede a inflação do Brasil, vai manter os banqueiros bem gordinhos, bem nutridos com essa Selic pornográfica de 15% ao ano, que coloca o Brasil no patamar daqueles países que têm uma economia sofrível, né? E que precisam de juros desse tamanho para atrair trouxas que vão perder dinheiro. Não é o caso do Brasil, que desde o governo Fernando Henrique Cardoso nunca deixou de cumprir um compromisso financeiro sequer, nenhum, tá? Deixou de cumprir pagamentos precatórios do governo Bolsonaro. Mas isso aí é outra história. Então são esses aqui os destaques do dia de hoje. E você não perde por esperar a divulgação dessa entrevista do piloto que denuncia Ciro Nogueira e Antônio Rueda como beneficiários de esquemas criminosos que envolvem inclusive o PCC, por meio dessa empresa de táxi aéreo chamada TAP, tá? Bom, gente, vamos começar? Vamos começar. Ontem teve uma super operação, uma mega operação policial, desbarataram uma quadrilha que estava brigada lá na Agência Nacional de Mineração, a começar pelo presidente dessa espelunca, né? O esquema que foi identificado pela Polícia Federal fazia o quê? Dava a concessão de alvarás de lavre de pesquisa para empresas que pagassem suborno a uma malha de funcionários corruptos da agência e do próprio governo, tá? E o saldo dessa operação é bilionário, cerca de 18 bilhões só em mineração de produtos de minério de ferro em Minas Gerais. E a população de Belo Horizonte vai se lembrar bem de como é triste se você ter uma agência corrompida, porque a Serra do Curral, que é um patrimônio da cidade, né, a Serra do Curral, que desenha o horizonte da cidade, da capital de Minas Gerais, ela conseguiu uma autorização para destruir a Serra do Curral. E a população lá ficou muito revoltada. Ninguém entendeu como uma área de preservação como aquela, de repente, é concedida a uma mineradora. Agora está explicado, tá? A Agência Nacional de Mineração, ela facilitava as coisas para quem pagava propina a ela. E aí vamos ver aqui como é que eram as conexões políticas dessa gente. Matéria aqui na capa do ICL Notícias, olha, preso na Operação Rejeito da PF teve apoio de quem? Aí começa, né, o mesmo de sempre.
Nicolas Ferreira e Jair Bolsonaro. Um dos principais elementos desse esquema criminoso foi apoiado desbragadamente, está ele aqui na foto, né? Olha, junto com Nicolas Ferreira e junto com Bolsonaro. Vou ler para vocês e vou colocar um videozinho também, para que vocês tenham uma ideia de como é que esses lobbies aí se infiltraram nos esquemas de governo do ex-presidente Bolsonaro, tá? Um dos 21 presos preventivamente pela PF na manhã de ontem, durante a Operação Rejeito, é um aliado próximo do PL, né, o partido da quadrilha golpista, e de expoentes da legenda como o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Nicolas Ferreira. O geógrafo Gilberto Henrique Horta de Carvalho, 38 anos. Ele foi candidato na última eleição do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura lá de Minas Gerais. Isso aconteceu em 2023 e naquela oportunidade foi apoiado por quem? Por Jair Messias Bolsonaro, por Nicolas Ferreira e outros políticos vinculados, né, ao campo reacionário da política brasileira, entre eles os deputados federais. Adivinha? Vou te dar um Fusca 68, 0 km, sem adivinhar os nomes que eu vou citar aqui. Vamos lá. Eduardo Bolsonaro, Marcos Feliciano, Magno Malta, lá do Espírito Santo, senador, Cleitinho Azevedo, aquele senador lá de Minas Gerais também, e o general Braga Neto. Todos gravaram vídeos de apoio publicados no Instagram de Gilberto, né? Carvalho acabou sendo derrotado na eleição do Conselho. Segundo a investigação da PF, desde antes da disputa, ele já estaria envolvido com uma organização criminosa que fraudava licenças ambientais, corrompia servidores e lavava dinheiro para a exploração de minério em Minas Gerais, com lucros de 1,5 bilhão e projetos avaliados, como eu disse antes, em 18 bilhões. Em um desses vídeos, o Bolsonaro pessoalmente aparece pedindo votos para esse cara, o Carvalho, dizendo que era necessário votar certo com conservadores e que era preciso tirar a esquerda de um órgão dominado há 30 anos, né, supostamente pela esquerda. O que não é verdade. Esse órgão era dominado pela nata da corrupção no Brasil. Sempre foi. Sempre foi. Desde tempos imemoriais do governo Sarney, eu me lembro de denúncias vinculadas ao cadastro de autorizações, de concessões de lavra dos órgãos que gerenciavam esse assunto no Brasil. A Justiça Federal determinou a prisão preventiva de Carvalho, o bloqueio dos bens e a suspensão das atividades de empresas em que ele atuava como sócio, né? E procurada a assessoria de imprensa do PL, para variar, não se manifestou. Acho que eles devem estar muito ocupados lá com denúncias, são tantas denúncias contra a gente do PL que não dá tempo de atender todo mundo, né? Enfim, a reportagem não conseguiu também contato com a defesa do Carvalho. O texto será atualizado, posicionamentos serão recebidos aqui, se houver interesse deles, obviamente. A Operação Rejeito segue em andamento, policiais federais estão em escritórios e órgãos públicos de Belo Horizonte. Os presos poderão responder por crimes ambientais, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, usurpação de bens da União, organização criminosa, violação de sigilo funcional e embaraço às investigações. Ou seja, é de A a Z quase todo o Código Penal, tá? Agora vamos ver aqui como é que foi o envolvimento dele, né? O mito, o homem que, enfim, era o farol do golpe no Brasil, Jair Messias Bolsonaro, em apoio a esse picareta da máfia que atuava lá na Agência Nacional de Mineração. Põe para nós o vídeo, por favor, Alex. Olá pessoal, estamos aqui com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, tratando de um fato muito importante, que é as nossas eleições para o Conselho de Engenharia em todo o Brasil, onde o Alírio é candidato ao Confea e eu sou candidato a presidente do CREA Minas. Nós temos que trabalhar para tirar a esquerda de um órgão que é dominado há 30 anos. Então a gente está aqui com o nosso presidente nos apoiando para essa eleição, que vai ocorrer dia 17 de novembro, online, no site www.votaconfea.com.br. Contamos com seu apoio para Alírio no Confea e Gilberto na presidência do CREA Minas. Ninguém no mundo todo tem o potencial que nós temos em recursos minerais. Votem certo, vote com conservadores, pessoal de direita, que vai revolucionar de verdade esse setor tão importante para todos nós. Boa sorte a vocês dois e você, eleitor, compareça. Como diz o Bolsonaro, vote certo porque sempre dá errado, né? Vote certo em pessoas de direita e o resultado é esse que você viu aí, né? Portanto, tá aí o Bolsonaro, não sei se ele sabia quem era essa gente ou não,
provavelmente nem sabia, mas está aí o que é esse movimento falso moralista, né, que diz que acaba com a corrupção, quando na verdade está apenas fomentando, né? Gente, agora vamos falar de pilantragem política. Sai do noticiário policial para ir para o noticiário da bandalheira política que está acontecendo lá em Brasília, né? Está aqui para vocês a manchete de outra matéria no site do ICL, urgência da anistia aprovada com 311 votos, 3 a mais do que o necessário, tá bom? Para aprovar uma emenda constitucional, não é o caso da anistia, quer dizer que é muito voto, tá? E travou a pauta de projetos sociais. A Câmara abriu a sessão apenas para votar a urgência da anistia e deixou de lado propostas como o pacote da segurança pública e a isenção do imposto de renda. Embora ontem tenha sido aprovado também um outro projeto bastante importante, que foi aquele que dá isenção na cobrança das tarifas de energia elétrica para pessoas que fazem parte da base da pirâmide econômica brasileira, tá bom? O que nos conta o Kleber Lourenço aqui no site do ICL? A Câmara aprovou na noite desta quarta o regime de urgência para tramitação do projeto de anistia ligado aos atos de 8 de janeiro. O requerimento foi aprovado por 311 votos a favor, 166 contrários e 7 abstenções, permitindo que o mérito seja analisado diretamente pelo plenário sem passar por comissões. A votação representou uma derrota fragorosa para o governo e expôs a fragilidade, mais uma vez, né, da base aliada no Congresso Nacional. A sessão foi conduzida por Hugo Mota e acentuou o desgaste do Palácio do Planalto. O presidente da Câmara abriu os trabalhos exclusivamente para a votação da urgência da anistia e logo após a deliberação encerrou a sessão sem apreciar outros projetos que estavam sendo aguardados pela sociedade, esses sim, realmente importantes. A atitude foi vista como uma humilhação para o governo, que acreditava que Mota conseguiria barrar ou ao menos adiar o tema. Entre as propostas que ficaram de fora estavam o pacote da segurança pública voltado ao combate ao crime organizado e a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, promessa do governo e demandada por milhões, por 20 milhões de brasileiros. Nos bastidores, os deputados afirmam que já existe um acordo costurado para que Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, assuma a relatoria do processo. O plano é que ele apresente um substitutivo até esta sexta-feira, amanhã, né, que não concederia anistia plena, mas reduziria penas aplicadas, inclusive ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A previsão é de que esse novo texto seja colocado em votação na próxima semana como forma de acomodar pressões da base bolsonarista e também de setores do Centrão. O texto que serviu de referência para a votação da urgência é de autoria de quem? De um sujeito que terminou o mandato preso na Prefeitura do Rio, Marcelo Crivella, do Republicanos. A proposta concede anistia ampla a participantes de manifestações políticas desde 30 de outubro de 2022, abrangendo tanto atos pacíficos quanto violentos que culminaram em depredações. A amplitude do projeto gerou forte repercussão em plenário, com parlamentares contrários gritando sem anistia e alertando para os riscos de esvaziar a responsabilização criminal. A aprovação da urgência explicitou a força da articulação entre o Centrão e a extrema-direita, que se uniram para priorizar essa pauta de anistia em detrimento de propostas que têm um impacto direto muito mais relevante na vida da população. Enquanto se acelera a discussão para aliviar a situação dos envolvidos nos atos golpistas, medidas voltadas, por exemplo, à segurança pública, como se o Brasil não tivesse nenhum problema, né, na segurança pública para resolver, e também a justiça fiscal, que é o caso do projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até 5 mil por mês, permanecem lá paradonas, ampliando a percepção de isolamento do governo no Congresso, né? E, bom, é preciso lembrar que ontem, pelo menos, houve uma vitória, né? Houve uma vitória. Uma vitória que foi a aprovação do projeto que prevê isenção das tarifas de energia elétrica para quem consome até 80 kWh por mês, pessoal que está na base da pirâmide social. É um projeto muito relevante que afeta a vida positivamente, né, de 60 milhões de pessoas. Projeto do governo que foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados, né? Isso foi para quê? Para a Câmara tentar retirar, né, os maus fluidos que pairam sobre ela, desde que eles resolveram partir em defesa declarada de bandido com mandato parlamentar e dessa turba de pessoas que estavam engendrando um golpe de Estado no Brasil, né?
Gente, mas o Davi Alcolumbre ontem estava tiririca da vida, estava pé da vida com essa história de anistia, principalmente com o comportamento indecoroso de certas pessoas, né, especialmente da família Bolsonaro. Ele fez uma referência, não citou o nome não, mas fez uma referência muito dura ao trabalho do lesa pátria Eduardo Bolsonaro, o famoso Bananinha. Ele também não falou do apelido do Eduardo Bolsonaro. Mas vamos ver o desabafo do Alcolumbre ontem. Roda para nós, Alex, depois a gente fala sobre as notícias que estão em volta desse desabafo. E é a primeira vez que eu vou falar disso, e eu vou ter que falar agora a partir de toda semana, para mim não ficar ausente, de ver um deputado federal do Brasil, eleito pelo povo de São Paulo, lá nos Estados Unidos, instigando um país contra o meu país. Nunca falei sobre isso. Mas agora está na hora de começar a falar também. Não dá, com todo respeito, para eu aceitar todas essas agressões calado. Então, nos Estados Unidos dizendo que o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos da América, vai enviar novas sanções ao Brasil, ao parlamento, às autoridades, ao judiciário, ao executivo, e com tarifa, cobrando e atrapalhando o Brasil. Então está todo mundo, passando todo mundo um pouco dos limites adequados na boa convivência. Na volta do recesso parlamentar, eu encontrei senadores acorrentados na mesa diretora do Senado, tirando a possibilidade de nós trabalharmos. Então nós estamos, senadores, assim, com muitos problemas ao mesmo tempo. Nós estamos com problemas daqueles que falam que vão obstruir 24 horas por dia para não votar mais nada. Nós estamos com problema daqueles que não querem votar a legislação porque ficam se atendo aos debates, seja do judiciário, seja de impeachment de ministro supremo, seja de anistia. Então está impossível, isso aqui é um desabafo, está impossível tentar contornar situações como essa de uma reunião da mesa diretora do Senado Federal para a gente tratar a questão dos terceirizados, que é plenamente viável e possível, mas não consegue reunir porque todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, aparece alguém com alguma ideia, criando algum problema, criando algum transtorno, agredindo alguém, ofendendo alguém, puxando um assunto que não é o assunto do Brasil. E aí a gente não consegue, de fato, resolver esses problemas que a gente precisa deliberar da pauta do Senado, da mesa diretora, das conversas nas comissões. A gente está sendo atropelado e dragado por uma mesma conversa desde a última eleição. Pois é, ele falou bem, né? Ressaltou bem. Primeira vez que falou, mas tá uma zona mesmo, você concorda? Principalmente assim, é mimimi demais, sabe? Questões que são questiúnculas, na verdade, que tomam o espaço de grandes temas nacionais, e o Congresso está se atrapalhando aí, né? Porque não consegue, efetivamente não consegue trabalhar por conta das suas próprias contradições. E mais, por conta da atuação desbragada dessa gente indecorosa que compõe a extrema-direita do parlamento, né? Então, muita razão aí, assiste ao presidente do Senado. E aqui nós temos uma manchete que fala já sobre a consequência desse desabafo no site do G1. Depois desse desabafo com críticas a Eduardo Bolsonaro, o Alcolumbre faz uma reunião com senadores para aplicar lá um freio de arrumação, né? O presidente do Senado diz que o filho do ex-presidente está nos Estados Unidos instigando contra o meu país, como você viu aí, né? E mandou recados também ao pessoal do PL. O que diz aqui a reportagem? Após criticar em plenário o deputado federal Eduardo Bolsonaro, a quem acusou de instigar os Estados Unidos contra o Brasil, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, fez uma reunião improvisada com líderes da casa para reclamar de comentários feitos sobre a ausência dele na sessão de terça-feira, anteontem. Ao presidir a sessão, Alcolumbre disse que não aguentava mais essas pressões calado, que não aguentaria mais essas agressões calado. Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos desde fevereiro, tem atuado o tempo todo, né, como um bom lesa-pátria que é, para que o presidente Donald Trump pressione o Brasil em relação ao julgamento de Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Na terça-feira, supremo absurdo, né? O partido de Ciro Gomes, o homem que hoje está sendo acusado aqui no ICL e também no UOL de receber dinheiro do PCC, não é pouca coisa, tá bom? O PP e outros partidos, né, estão atuando para dar guarida a esse pessoal, tá bom? Eduardo Bolsonaro foi nomeado líder da minoria, não é um atrevimento? Fala sério, que desonra para esse parlamento, sabe? Ulisses Guimarães tinha razão quando ele fala que a melhor legislatura, a melhor composição da casa parlamentar, tanto o Senado quanto a Câmara, era a do momento presente. Ou seja, no futuro sempre seria pior essa previsão
parece que vai se configurando, né, com o passar do tempo. Porque nunca um Congresso foi tão vazio de qualidades quanto esse que está aí. E tão cheio de problemas no campo da moral e do respeito à legislação como esse que está aí. Vamos lá. No que foi traduzido por participantes como um momento de desabafo do senador, Alcolumbre reiterou a insatisfação com comentários de que ontem havia fugido do plenário. Na terça-feira, ele não conduziu a sessão, tá? Um senador que acompanhou a reunião disse que a reação de hoje, no caso ontem, né, foi um freio de arrumação. Alcolumbre mandou um recado para Valdemar, disse para os senadores do PL que avisem Costa Neto que o dirigente não é senador e que não haverá paralisação da pauta. Pouco antes da reunião, Davi Alcolumbre comunicou ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar, do PSD da Bahia, que o relator da PEC das prerrogativas no colegiado, a PEC das prerrogativas é a maneira como o G1 trata a PEC da bandidagem, tá? Então, que o relator dessa PEC será escolhido pelo próprio senador Otto Alencar. Alcolumbre não fará a indicação, é o que nos diz aqui o site do G1. Agora, com essa atitude de mandar a PEC para a Comissão de Constituição e Justiça, na verdade, o senador Davi Alcolumbre está dizendo que não tem nenhuma pressa de fazer andar esse processo dentro do Senado, tá? E o Otto Alencar, um parlamentar bastante sério, ele já antecipou sua posição. Diz que não vai pautar esse assunto lá. Vamos ver até que ponto conseguem resistir, né? Porque a pressão é uma pressão gigantesca, tá bom? Vamos lá, gente, olha, qual foi a consequência dessa PEC da bandidagem que a Câmara aprovou lá? Olha só, está aqui no jornal Estado de São Paulo agora, chamam de PEC da blindagem, quer dizer, uns chamam de PEC de não sei o que, outros é PEC da bandidagem mesmo, ou PEC da blindagem. Está travando 36 inquéritos no Supremo Tribunal Federal que foram instaurados contra 108 parlamentares, 108. Isso dá mais de 1/5 do total de deputados e senadores, né? Do total de deputados, vamos tirar o Senado daqui por enquanto. Mas 1/5 significa que de cada 5 parlamentares, um está implicado em algum escândalo e vai ser beneficiado por essa proposta, né, de dificultar o processo de parlamentares, de bandidos com mandato parlamentar. Aprovado pela Câmara por 344 votos contra 133, a proposta segue no Senado, obrigando o Supremo a pedir aval do Congresso para processar deputados e senadores em casos que envolvem até suspeitas de desvio de emendas. E não só, né? Pode ser caso de estupro, por exemplo, pode ser feminicídio, tudo depende da mesma autorização, né, a partir do texto aprovado pela Câmara. O que mais nos diz aqui o texto do Estadão? A PEC da blindagem, aprovada nesta terça 16 pela Câmara, pode atingir 36 inquéritos que envolvem 108 parlamentares no Supremo Tribunal Federal. Pela redação atual, esses casos só poderão avançar para se tornarem ações penais com o aval do Congresso. A proposta beneficia diretamente Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, né? E alcança tanto aliados do governo quanto opositores, especialmente em investigações sobre desvio de grana das emendas parlamentares. O texto articulado pelo Centrão, como eu já disse, foi aprovado por 344 contra 133, seguiu para o Senado, onde nós já vimos a repercussão, tá bom? Olha, gente, agora vamos falar sobre a última molecagem e, em seguida, eu vou mostrar para vocês as declarações do piloto que depôs publicamente a reportagem do ICL do UOL, desarmando, detonando, desfiando um esquema de aplicação de recursos que ninguém sabe como chegaram até uma empresa pródiga do interior do estado de São Paulo, que é proprietária de aviões a jato, onde voavam os próceres do PCC, tá bom? Mas antes disso, vamos falar sobre a última molecagem da Câmara dos Deputados. Eles não param, né? Eles não param de inventar coisas lá. Olha aí a manchete do Brasil de Fato. Câmara restabelece voto secreto da PEC da blindagem. O presidente da Câmara permitiu que o tema fosse apreciado novamente, depois de ter sido derrotado na madrugada anterior, porque não houve votos suficientes para aprovar o voto secreto num destaque por votação, para votação em separado. Mas o fraco Hugo Mota, que abriu as pernas para o Centrão e para a extrema-direita, foi ele o articulador dessa manobra vergonhosa, que vai acabar no Supremo e vai acabar caindo por lá. Mas vou contar para vocês do que trata.
A Câmara dos Deputados restabeleceu nesta quarta-feira o voto secreto para autorizar a abertura de processos criminais contra deputados e senadores na proposta de emenda à Constituição 3 de 2021, apelidada de PEC da blindagem ou PEC da bandidagem. Com 314 votos favoráveis e 168 contrários, a proposta estabelece que deputados e senadores somente poderão, e presidentes de partido, preciso lembrar aqui, né? Só poderão ser processados criminalmente após um aval da Casa Parlamentar, Câmara ou Senado. Texto que seguiu para o Senado. O relator da PEC, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, apresentou emenda aglutinativa para retomar o texto original sobre o voto secreto, excluído durante a madrugada, tá? Derrotado durante a madrugada. O que disse o Cláudio Cajado? Nós não temos dúvida alguma que a votação de ontem não espelhou o amplo posicionamento do plenário da Casa. A votação transcorreu após a meia-noite. Muitos deputados, inclusive, me procuraram dizendo que estavam dormindo, que dormiram, inclusive, de forma inesperada, justificou o relator. Após a aprovação do texto base da PEC em primeiro e segundo turnos, o plenário aprovou o destaque que excluiu o voto secreto. O plenário rejeitou o destaque, né? Que excluiu o voto secreto para autorização de ações penais e de prisões em flagrante por crime inafiançável contra deputados e senadores. Ao todo, 296 deputados haviam votado a favor do voto secreto, só que esse número 296 é 12 votos, representa 12 votos a menos do que o necessário para aprovar uma emenda constitucional, para a qual são necessários 308 votos. Líderes do Novo, do PSOL, do PT e do PSB criticaram essa decisão de reincluir a possibilidade de voto secreto na PEC que a Constituição não permite. A Constituição não permite votar duas vezes a mesma coisa. Perdeu de madrugada, vota na hora do lanche? Não pode. A Constituição não prevê. Na mesma sessão legislativa, não. Por sessão legislativa, entenda-se no mesmo ano, tá? Não dá para ser votado um destaque. O destaque ser derrotado, ser votado novamente. Isso é o que está acontecendo. Para nós é uma afronta à Constituição. O artigo 60, parágrafo 5º, estabelece que a matéria constante da proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, argumentou o deputado Lindbergh Farias, que é o líder do PT. Molecagem brava da turma do Hugo Mota, patrocinada pelo senador Hugo Mota. Bom, você já sabe que o assunto de hoje é a denúncia bombástica contra o presidente do PP e o presidente do União Brasil. Nós apresentamos, como eu disse para você que não estava aqui na abertura do programa, faz 2 semanas o ICL, 2 ou 3 semanas o ICL botou no ar uma denúncia de uma fonte cuja identidade havia sido resguardada, que contava ter levado uma sacola de dinheiro para o senador Ciro Nogueira. Muita gente na imprensa criticou a reportagem porque o ICL não apresentou a fonte. Não apresentou por quê? Porque a fonte pediu sigilo para fazer a denúncia. Só que essa fonte já havia dito a mesma coisa à Polícia Federal. E agora, senhores e senhoras, a fonte mostra o seu rosto aqui no ICL, tá? Eu vou começar aqui pela leitura da reportagem, para que vocês possam ter uma ideia de quem é a fonte e qual a importância desse material. Depois eu vou mostrar para vocês alguns trechinhos da entrevista que você vai ver daqui a pouco no N1, tá? Uma longa entrevista em que esse piloto detalha detalhes do que sabe em relação ao envolvimento de 2 presidentes de partidos no Brasil, 2 partidos importantíssimos, União Brasil e PP, como eles se envolveram com o mesmo esquema financeiro que dá sustentação a grupos criminosos ou máfias, como o PCC, tá bom? Então, começando por essa manchete aqui, piloto diz que Rueda é dono de aviões operados por empresas de voos do PCC. Rueda é Antônio Rueda, presidente do União Brasil. Segundo o piloto, o presidente do União Brasil era citado pelo dono e por funcionários de uma empresa chamada TAP, Táxi Aéreo de Piracicaba, como o líder de um grupo que financiou clandestinamente a compra de aeronaves particulares. Não estamos falando de teco-teco não, tá? São jatos que podem custar quase 14 milhões de reais. Vamos lá, quem fez a matéria? Leandro Demore, César Calejão, Flávio VM Costa e a Alice Maciel do ICL Notícias. E pelo UOL, Tiago Erdi, que é colunista do UOL. Então, a matéria está aqui no ICL, está lá no UOL também. E ela diz o seguinte:
um piloto que transportava regularmente a dupla que liderava um mega esquema de lavagem de dinheiro que atendia ao PCC, afirmou em depoimento à Polícia Federal que o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, está entre os verdadeiros donos de 4 dos 10 jatos executivos operados por uma empresa de táxi aéreo. Em entrevista exclusiva ao ICL Notícias, Mauro Capucci Matosinho, esse que diziam por aí que era uma fonte anônima, que tinha feito denúncia anônima. Não, ele se chama Mauro Capucci Matosinho, tem 38 anos e foi ele quem disse que Rueda era citado pelo chefe dele, o dono dessa tal TAP lá do interior de São Paulo, como líder de um grupo que tinha muito dinheiro e que precisava gastar na compra de aeronaves avaliadas em dezenas de milhões de dólares. Havia um clima de boom de crescimento na empresa, diz o piloto, e isso foi justificado como sendo um grupo muito forte, encabeçado pelo Rueda, que vinha com muito dinheiro que precisava gastar. Então a aquisição de várias aeronaves foi financiada por esse grupo cheio de grana, precisava gastar o dinheiro. Foi o que disse o piloto Matosinho na entrevista gravada em vídeo, que nós vamos exibir na íntegra daqui a pouco. Rueda nega ser o dono dos aviões e falou o que fala todo político que se vê numa situação como essa. Diz o seguinte: repudio com veemência qualquer tentativa de vincular meu nome a pessoas investigadas ou envolvidas com prática de algum ilícito, afirmou ele em uma nota oficial. O presidente da União Brasil disse que sim, que já voou em aeronaves particulares em voos fretados por ele ou como convidado, mas nunca participou da compra de aeronaves e que costuma realizar seus deslocamentos em voos comerciais. Esse aqui é o piloto, que vai nos dar a entrevista daqui a pouco no N1, tá bom? Bom, vamos lá. O que disse o piloto? A história que eu contei para vocês, eu repeti para a Polícia Federal. Tudo isso está consubstanciado já em depoimento prestado por ele à Polícia Federal. A reportagem teve acesso ao depoimento que foi prestado por ele 17 dias atrás no aeroporto Catarina, que fica aqui na periferia de São Paulo, fica em São Roque, antes que ele pedisse demissão dessa empresa, da TAP. Matosinho entrou na Táxi Aéreo Piracicaba em 2023, saiu de lá 2 semanas atrás, depois de transportar parentes de quem? Dessa dupla aqui, olha. Mohamed Hussein Murad, o primo, né? Um dos cabeças da lavagem de dinheiro do PCC, e Roberto Augusto Leme da Silva, que é o Beto Louco, tá? Ambos foragidos da Justiça. O depoimento do piloto à Polícia Federal aconteceu na volta do voo do Uruguai com a família de Beto Louco. Havia suspeita de que ele pudesse estar no voo. O piloto, que se diz indignado pelo conteúdo das conversas que presenciou, procurou o ICL Notícias pela primeira vez em novembro do ano passado, portanto, há 10 meses. O ICL Notícias e o UOL apuraram que 2 aeronaves atribuídas por Matosinho a Rueda pertencem a fundos de investimento que têm apenas um controlador, cujo nome não é divulgado. Ou seja, né, tá lá guardado sob 7 chaves. Para que serve esse sigilo? Uma terceira aeronave está em nome de uma empresa registrada na periferia de Imperatriz. Olha só que lá tem um problema. A única sócia dessa empresa foi procurada e diz que desconhece essa firma. Não sei do que se trata. Na entrevista em vídeo, Mauro Matosinho, o piloto, reafirmou ter transportado em voo uma sacola de papelão que aparentava conter dinheiro vivo na mesma data em que Beto Louco, né, o homem forte lá, cabeça do PCC, mencionou a outros passageiros que teriam um encontro com quem? Ciro Nogueira, presidente do PP, né, defensor dos fortes e opressores, o Ciro Nogueira, conforme revelou o ICL Notícias no dia 1º deste mês. O senador nega ter tido proximidade de qualquer espécie com Beto Louco e nega também ter recebido qualquer valor. Óbvio que não ia dizer que não ia confirmar, né? Ciro ingressou com processo contra o ICL Notícias pedindo pagamento de indenização por danos morais. E aqui tem a resposta do ICL sobre essa afronta. O senador tem direito de buscar a justiça em uma sociedade em pleno Estado de Direito, Estado democrático de direito. Não o teria se fosse uma ditadura, nem armada e nem da toga. O ICL não se intimida com tentativas de assédio judicial e reafirma a qualidade das suas práticas jornalistas, reagiu Leandro Demore, que é diretor de jornalismo do ICL Notícias. Esse piloto trabalhou de novembro de 2023 até o começo do mês passado na empresa Táxi Aéreo Piracicaba, né, conhecido pela sigla TAP. É a mesma sigla da empresa aérea de Portugal, não confundir uma coisa com a outra, tá bom?
Ele começou atuando como piloto de voos do Primo e depois passou a atender Beto Louco, ambos foragidos da justiça. A TAP é administrada pelo empresário Epaminondas Xenu Madeira. O ICL Notícias teve acesso a conversas de WhatsApp entre Matrozinho e Epaminondas, em que o dono dessa empresa de táxi aéreo cita Beto e Morra, referindo-se a Beto Louco e a Mohamed, que é o primo do PCC, né? Vamos lá então, olha. O que diz aqui o print? Ó, irmão, me lembra semana que vem, por favor. Irmão, tá foda a situação do Beto e do Moa, velho. Estou voltando, vamos trocar uma ideia para nós alinhar. Aqui tá, tô lendo para vocês como tá escrito, tá? Mas os caras lá tão foda. Mas tô carregando nas costas sozinho. Mas aí, depois não conversa, só para alinhar isso. Forte abraço. Entendeu? E aí, prossegue aqui a conversa. Mas tá aqui a referência, tá? Ao Moa e ao Beto Louco. Ao Primo e ao Beto Louco. Tá? Bem aqui, olha, para você, ó. Ver. Então, nós estamos tratando aqui exatamente de próceres do esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Agora, eu vou mostrar para vocês 2 trechos da entrevista que você vai assistir na íntegra daqui a pouco no N1. O primeiro desses trechos detalha como seria a participação do presidente do União Brasil nesse esquema criminoso de lavagem de dinheiro por meio dessa empresa TAP, que era a transportadora dos cabeças do PCC. Roda para nós, Alex, por favor. Num voo em agosto do ano passado, Roberto e as pessoas que o acompanhavam corriqueiramente, funcionários da empresa, diretoria, etc., portavam uma sacola de papel. Aquela sacola de papel me foi apontada por pessoas da empresa como uma sacola que deveria ser especialmente cuidada. E esse tipo de comunicação se dava para que nós entendêssemos que ali continha dinheiro. Você fez um vídeo dela que você nos mostrou, é esse dia, dessa sacola. Isso, eu fiz aquele vídeo no intuito de demarcar que eu não estava maluco. Mesmo o vídeo não tendo filmado o conteúdo da sacola, é muito fácil perceber a largura da sacola, a altura do que estava dentro da sacola, o volume de peso daquilo. Você chegou a palpar a sacola também? Eu palpei a sacola, eu levantei a sacola, inclusive fui eu quem tirou a sacola do toalete e coloquei na área dos passageiros no avião. E era, evidentemente, um bloco de alguma coisa deste tamanho, por este tamanho. Nesse voo específico, quem estavam era o Roberto Leme e funcionários da empresa que estavam frequentemente voando conosco. No momento do desembarque em Brasília, eu ouvi o Roberto Leme dizendo que, na verdade, perguntando se estava tudo certo com o Ciro, se o Ciro já estava os aguardando. A forma que ele se referiu foi o senador Ciro. Entendi que se tratava do único senador de nome Ciro. Eles, evidentemente, estavam programando um encontro com o senador Ciro e, no momento de retorno, é comum o motorista avisar a equipe de coordenação de voo da Táxi Aéreo Piracicaba que os passageiros estão a caminho. E quando eu recebi essa informação, me foi dito que eles estão saindo do Senado agora. Essa sacola que você se refere, o que aconteceu com ela quando as pessoas saíram do avião? Um dos funcionários pegou a sacola em mãos e entregou para o Roberto. Essa sacola de dinheiro seria entregue para o Ciro Nogueira. Pois é, vocês viram informação importantíssima. Eu falei aqui, Ciro Gomes, aqui, errei. É difícil, né? Tem que corrigir essa informação e preciso corrigir uma outra. Então não é Ciro Gomes, tem nada a ver com Ciro Gomes. Ciro Nogueira, presidente do PP, tá? Foi um lápis aqui meu. A segunda questão é que esse trecho que você viu aí diz respeito à entrega desse pacote de dinheiro para o presidente do PP. Agora vamos ver um outro trecho em que ele fala da relação de Rueda com essa companhia que servia ao tráfico e ao crime organizado, né, e aos cabeças do PCC, aos grandes lavadores de dinheiro do PCC. Roda para nós, por favor, Alex. O Antônio Rueda é uma pessoa que já fazia negócios com a Táxi Aéreo Piracicaba desde quando eu cheguei lá como funcionário, aproximadamente 2 anos atrás. Ele já era um nome que circulava como um sócio em uma aeronave de pequeno porte, uma aeronave até das mais modestas. Sempre que a gente fala em sócio, uma das pessoas que aportou dinheiro para a aquisição de uma aeronave. Inclusive é muito comum que se crie uma empresa que não seja diretamente ligada ao nome de uma pessoa que não queira ter o seu nome atrelado àquela aeronave. O que é comum na aviação executiva, porque são pessoas que sempre prezam por privacidade. Então havia constantes conversas nos corredores da empresa, nos escritórios, a respeito daquela aeronave do Rueda,
que em geral se referiam como aeronave do Ruedinha, como um assunto da empresa. Precisa contratar piloto, precisa mandar para treinamento, precisa providenciar uma garagem, enfim, coisas relacionadas à operação de uma aeronave. Nos últimos 6 meses, houve a aquisição de uma série de aeronaves a serem agregadas na frota da Táxi Aéreo Piracicaba. O meu chefe direto dizia, vai chegar um Gulfstream G200, um modelo de aeronave. Então havia um estímulo aos pilotos de que aquilo seria bacana para a empresa, bacana para a progressão de carreira de todo mundo. Essa aeronave G200, ela era celebrada pelos funcionários. A movimentação que me pareceu muito estranha foi a chegada de 4 aeronaves e não apenas aquele G200. Foi descrita a compra de uma aeronave Gulfstream de série 500, uma aeronave que cruza o Atlântico, que não precisa fazer escala para ir para os Estados Unidos ou para a Europa. A Lamborghini das aeronaves a jato. Essa aeronave ela estaria sendo testada pelo Ruedinha no momento de um voo de experiência, no qual ele foi para a Grécia, e isso se deu no mês passado. A aquisição estava sendo feita no momento em que essa operação da polícia acontece, mas ela estava no processo de ser adquirida quando eu me desliguei da empresa. A gente está falando de 5 aeronaves. A primeira, mais ou menos quantos milhões de dólares? A primeira, o jato mais leve, por volta de 3 milhões de dólares. A outra? Que foi já um jato que é considerado um jato mid-size, de categoria mid-size, uma aeronave de uns 8 ou 9 milhões de dólares. A terceira? Foi um Citation Excel, um jato de 5 ou 6 milhões de dólares. A quarta? Um Citation Jet, CJ, por volta de 4 milhões de dólares. E a quinta, que você não sabe se de fato a compra foi efetivada? Foi uma aeronave Gulfstream de série 500, que é aeronaves que vão partir de 10 milhões de dólares. E isso foi justificado como sendo um grupo muito forte, encabeçado pelo Rueda, que vinha com muito dinheiro que precisava gastar. Há um projeto, que eu não sei se foi concretizado ou não, da aquisição de um hangar no Aeroporto Internacional de Brasília. Um hangar para a Táxi Aéreo Piracicaba. Exatamente. A Táxi Aéreo Piracicaba é baseada no Campo de Marte, no momento. Perfeito. E a intenção seria criar uma nova base em Brasília. Quero só lembrar para você que no fim dos anos 80, começo dos anos 90, foi o motorista Heriberto Freire de França quem detonou o esquema de corrupção do governo Collor. Muito provavelmente, esse depoimento importantíssimo desse piloto Matosinho vai causar um enorme abalo na República, porque envolve os presidentes de 2 grandes partidos políticos de direita, União Brasil e o PP, do Ciro Nogueira e do Ruedinha, né? Olha com que intimidade ele é tratado, Ruedinha. Ruedinha que já disse, não, eu ando de avião, mas é só como convidado ou de vez em quando tento fretado, tá? Vamos ver agora o que vão explicar sobre essa relação intrincada. E sabe, parafraseando aqui o saudoso ministro Teori Zavascki, onde você acha uma pena nesses rolos aí e puxa, sai uma galinha. É o que nós esperamos que aconteça com isso, tá? Gente, acabou meu tempo aqui, eu não posso nem mais falar, não dá tempo para dizer que o Copom manteve a Selic em 15%, né? Apesar da deflação no último mês, aí, do IPCA do último mês, o Copom resolveu manter o fluxo de dinheiro para encher o rabo dos banqueiros de grana, tá? Sem ter que fazer nada. Dinheiro vagabundo. Você compra papéis do governo e eles pagam 15% ao ano para não fazer absolutamente nada, tá? Mas isso vai ser tratado no N1 daqui a pouco, assim como essa matéria bombástica sobre esse escândalo dessas relações de chefes de partido brasileiros com o crime organizado, com o PCC, tá bom? E olha, vem aí a segunda edição da revista Liberta, tá? Está aqui no site para você assinar, revistaliberta.com.br, abordando a crise diplomática nos Estados Unidos e muitos outros assuntos para você, tá bom? Não deixe de ler a revista Liberta do ICL e bom dia para você, boa quinta-feira e a gente se encontra aqui amanhã, sexta, para fechar a semana. Tchau, obrigado pela sua audiência. Até amanhã. A primeira edição da revista Liberta já nasce histórica. A gente vai mergulhar no julgamento de Bolsonaro e militares de alta patente pela tentativa de golpe de Estado. Teremos artigos inéditos e exclusivos assinados por grandes jornalistas do ICL: Eduardo Moreira, Chico Sá, Heloísa Vilela, César Calejon, Chico Pinheiro, Cristina Serra e muito, muito mais. Quem está por trás do processo? O que é que está em jogo? O que nesse momento revela sobre os limites da nossa democracia? É uma cobertura que você não vai encontrar na grande mídia, com detalhes, profundidade, é a verdade nua e crua.